esse lugar vai ficar muito pequeno. Eu vou profetizar de novo, porque algumas pessoas entenderam, mas não viram. Fecha os teus olhos. Esse lugar vai ficar pequeno, porque a sua família virá adorar ao Rei. Esse lugar vai ficar cheio, mas muito mais do que pessoas, a presença de Deus vai te encher. Receba, 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 receba. Se prepare, porque quem riu da sua fé vai pedir oração para você. Se prepare, porque quem fez de tudo para te impedir de ir no seu encontro vai ocupar cadeira no próximo. Eu disse que em a minha casa serviremos a Deus. Declare comigo. Em a minha casa serviremos a Deus. Eu quero ouvir você. Diga, reforma, reforma, reforma. Continua, reforma, reforma, reforma na minha casa, reforma na minha casa. Amém? Você achou? Aleluia. Ó, vamos fazer o seguinte. Se você for aplaudir, aplaude direito. Calma. Ó, porque nós não temos tempo. Então, quando você adorar, você adora com toda a propriedade de um adorador. Amém? Agora não, porque não vale. Agora não vale o que eu falei. Tá ok? Vamos lá? Você está pronto para isso? Pergunta ao seu vizinho, está pronto para isso, 01? Está escrito em Gênesis 22:14. Você achou? E pôs Abraão por nome aquele lugar, Yahvé Irie, o Senhor proverá. Daí se diz até o dia de hoje, o nome do Senhor se proverá no monte do Senhor. Mas o que se proverá? Você pode responder essa pergunta de vários jeitos. Você pode dizer, providenciar tudo. Deus prove qualquer coisa que estiver faltando. Mas eu quero te mostrar o que ele proveu. 15. Então do céu bradou pela segunda vez e o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. É gostoso assim, né? A melhor música que tem é aquela que é da palavra, que aí nada fica errado. Então, estou fazendo uma aqui agora. Ou melhor, me apropriando, né? Onde é que eu parei? Por quanto? Por quanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei. Prepare uma multiplicação na sua célula. Tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Ele disse que você vai morar na casa que você não construiu. Deixa eu tentar o lado de cá.
Deus vai te dar conquistas e possessões. Deus vai te dar conquistas e possessões. Nelas serão benditas. Agora, todas as nações da terra, todas as famílias da terra, porque em ti serão benditas as famílias desta terra, as nações. Tem alguém aqui sentindo a presença do Espírito? Porque obedeceste a minha voz, então voltou Abraão aos seus servos, e os jumentos foram para Berseba, onde ficou residência, firmou residência. Coloca a Bíblia no banco, pega a mão do vizinho mais bonito e mais cheiroso que estiver do seu lado, balança ele até ele começar a orar, e declara que essa oração vai abrir os céus para o tempo que você vai receber esta palavra agora. Ore por mim, ore por essa palavra, ore para que tudo que for dito aqui possa mudar a sua vida hoje. Deixa eu ouvir a sua voz. Eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos a Deus. Eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos a Deus. Diminui o pregador, aumenta o teu espírito e fala com a gente. A igreja diz amém. Pode se assentar. Já disse. Se você for aplaudir, aplaudirei. Senão vai vir uma unção de Kung Fu Panda em mim, eu vou ficar nervoso. E eu, quando eu fico nervoso, ai meu Deus do céu. Quem está pronto para a palavra hoje? Vou dizer para você o que Deus colocou no meu coração para trazer para esta igreja. A grande carência do mundo, grande carência, está nos princípios. Os princípios que Deus estabeleceu foram roubados pelo diabo. E às vezes a gente sabe que o diabo roubou do homem a santidade, a separação. A gente sabe que o diabo roubou, e a gente já foi ensinado, a honra do homem, porque ele desonrou. Porque o pecado começa pela desonra. Quando eu dou ouvidos à voz da serpente, eu desonrei a voz de Deus. Então me diga quem você ouve, que eu vou dizer quem você desonrou. A gente sabe que a gente foi roubado em muitas coisas. Fomos roubados na nossa vida eterna. Fomos roubados. Hoje temos pé de galinha porque fomos roubados na nossa saúde. As irmãs têm que passar aquela pranchinha porque foram roubadas por Eva. As mulheres sentem dor no parto. Agradeça a Eva quando chegar no paraíso. Mas tem uma coisa que a gente foi roubado que às vezes a gente não percebe. A gente foi roubado e as famílias da terra estão sendo roubadas todos os dias na paternidade. Se você fizer uma pesquisa, a maioria das carteiras de identidade falta o nome do pai. Ou se tem uma pessoa assim que você sabe o nome, você não sabe nem qual é a comida predileta. Muitas pessoas não têm contato com os pais. Eu posso falar por mim, meu pai era um alcoólatra, ele era um usuário de drogas, ele usou tanta droga que eu fui músico 15 anos, tinha tudo na minha frente para eu usar, e nunca usei porque eu dizia, olha, meu pai já me fez doidão, eu já nasci maluco, eu não preciso disso aí. Graças a Deus, já era o Espírito Santo tendo misericórdia em mim. Graças a Deus pela misericórdia, que são as causas de nós não sermos consumidos. Mas eu não estou dizendo que eu era santo. Eu bebia demais, eu era um pudim de cachaça. Você não ia querer me conhecer nessa época, eu tinha um cabelo até a cintura, usava calça rasgada. E eu tinha uma carência em mim, porque no dia das crianças ele não aparecia, no dia do aniversário que eu fazia, ele não aparecia. Eu tinha uma expectativa de esperar meu pai. O que é um pai? O pai é o grande herói de alguém, é a grande primeira referência, e você só tem uma boa oportunidade, uma só, de fazer
uma boa referência para uma criança direito. E o diabo, ele sabendo disso, sabedor disso, roubou a paternidade da terra. Você entende que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou uma família com um propósito. E o propósito da família era ser uma igreja. E Ele vinha com todo o amor ensinar os seus filhos, na viração do dia, a palavra dEle, os princípios dEle, o conceito dEle. E quando eu imagino ele saía, os dois deviam dizer para o pai: pai, peraí, não vai embora agora não. Não, fica mais um pouco com a gente, eu volto amanhã, meu filho. É só para você absorver tudo isso que eu trouxe para você. Imagina que coisa linda devia ser morar no Éden. Que coisa maravilhosa. Imagina só, eu quero um pé de batata frita. Nasci um pé de batata frita, a batata já chegava sequinha, parecia do McDonald's. Aí já não sei. Eu quero um pé de lasanha, parecia uma lasanha na mesma hora. Você consegue ver essas coisas doidas? Só eu que sou maluco mesmo. Tem mais alguém doido aqui? Né? Um pé de Coca-Cola gelada, aleluia. Eu sei que faz mal para a saúde, mas naquela época ele tomava e não afetava. Pastor tem conceito bíblico para tudo, meu Deus do céu. Você vê um pastor defendendo o Atlético, eles começam a falar: tá vendo? É por isso que as raposas têm que ser lançadas, que tire as raposas, raposinhas. Você vê um pastor defendendo o Cruzeiro, ele fala: ai daquele que tem um galo na sua direção, já diria Pedro. É terrível. Pastor e argumento bíblico é uma coisa horrível, não é verdade? Acha tudo. Eu quero que você veja, querido, o que o homem perdeu. O homem perdeu muito mais do que um lugar. O homem perdeu muito mais do que a visitação de um Deus maravilhoso. O homem perdeu a identidade. E quando ele perdeu a identidade, ele esqueceu de quem era o seu pai. Se o diabo não pode matar quem Deus é, ele vai roubar quem você acredita que você é. E é isso que ele tem feito. Se você visitar os aglomerados, as comunidades, você vai ver que as famílias estão sendo destruídas por uma falta de referência. Você pergunta para alguns jovens: como é que é seu pai? Ah, meu pai é ótimo quando ele não está bêbado. E quando é que está bêbado? Ele está bêbado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Agora tem domingo que ele bebe também. E ele chega em casa e bate na gente. E o que é pai para você? Se a gente perguntasse para alguns homens aqui: pai, eu não sei o que é pai. Um dia eu acreditei que tinha um, mas ele foi embora. Aí minha mãe colocou outro. Ela me disse para chamar ele de tio. Depois disse que era o amiguinho da mamãe. Depois disse: pode chamar ele de pai. Que bagunça é essa? E quando eu acostumei a chamar ele de pai, ele bateu na minha mãe. E saiu de casa também. Eu não sei como foi a sua infância. Eu não sei quão difícil foi a sua história. Mas tem alguns aqui falar para se dirigir a Deus como pai é difícil para eles. Porque não tem uma referência. Mas eu quero te dizer hoje que hoje Deus proverá. A gente gosta de usar esse texto, querido, para dizer que Deus vai prover financeiramente. É verdade, não posso descartar essa parte. Mas o que Deus tinha acabado de prover foi uma substituição. Abraão foi convidado a um culto especial com Deus. Mas antes de sair de casa, ele foi constrangido pelo Senhor a dar uma oferta estranha. Abraão, eis-me aqui, Senhor, me dá o teu filho, teu único filho. Ô Ismael, vem cá, meu filho. Se não tivesse todos os detalhes, ele dava Ismael, sim ou não? Dava.
Porque o ser humano, porque crente é o único ser que tem olho no dedo, consegue achar nota de 2 sem tirar da carteira. Pergunta o seu vizinho, conhece algum crente assim, irmão? Não. Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, o filho quem você ama. Oh Ismael, como eu te amo tanto, tanto. Ismael, vem aqui, hoje eu vou passar você. E lá no Monte Santo, Santo. Abraão, me dá teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Eu quero Isaac. Ai meu Deus, não vai ter jeito de fugir. Tem umas coisas que não dá para a gente fugir. Não dá para fugir quem você era. Não dá para fugir toda a história que você teve na sua vida. Não dá para fugir todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades. Não dá para fugir de quem você um dia foi. Não dá para fugir como a sua família é complicada. Tem mais alguma aqui que pode levantar a mão, meu Deus, me ajude, por favor. Como é que a sua família é barraqueira? Eu estou levantando a mão em solidariedade, seja verdadeiro, porque tu é difícil, irmão, mas você não pode fugir de quem você era, mas hoje Deus vai prover uma nova referência de paternidade, Deus vai prover um novo sacrifício através de algo santo que Ele vai gerar na sua vida. Se hoje você entender o sacrifício de substituição que Jesus se fez nesse monte, você terá toda a provisão para ser uma família abençoada da terra. E você e em você haverá famílias transformadas pelo poder de Deus. Se vai aplaudir, aplaude direito, dá glória a Deus e exalta o nome dele. Chega no pé do monte. Eu gosto dessa parte. A primeira palavra, a adoração na Bíblia, está em Gênesis 22, 5. Aonde Abraão olha para os moços e diz assim: meus servos, vocês vão ficar aqui com o burro, e eu vou subir com o sacrifício. Fala com o teu vizinho aí, ou você fica com os burros, ou você sobe no monte. Quem você é? Saiba que se você subir no monte, você é um de dois. Ou você é o pai que vai entregar o que mais te custa, ou você é o sacrifício. Mais fácil é ficar com os burros, mas o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Não. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Tem alguém aqui que Ele pode achar? Tem alguém aqui que Ele pode achar? E o pai pega o filho e fala: vamos filho, vamos embora, vamos subir. E o filho no meio do caminho fala assim: pai, eu já estou vendo cutelo, já estou vendo fogo, eu já estou vendo tudo, mas cadê o sacrifício? Aonde está o cordeiro? Mal sabiam eles que o cordeiro já estava sendo providenciado, porque enquanto eles subiam um lado do monte, Deus fazia o cordeiro subir do outro lado do monte para encontrar com eles lá em cima. Aleluia. Eu quero dizer para você que sua parte é só subir o seu lado do monte. Ei, para de preocupar como é que Deus vai fazer o cordeiro chegar lá. Vai chegar, fica tranquilo. Sobe o seu lado do monte. Sobe o seu lado do monte. Faz a sua parte, porque a parte dele Ele vai fazer. Olha, cordeiro não sobe monte sem pastor. Eu acredito que enquanto Abraão conduzia Isaac, Jesus conduzia aquela ovelha. Aleluia.
Enquanto você sobe a sua parte, Ele sobe a parte dele. Por isso que aquele monte é Deus proverá, Yahvé Irie. Ele vai prover para si a substituição. Mas que substituição é essa, querido? Eu quero que você entenda o modelo dos patriarcas. Por que que Deus começa uma aliança patriarcal? Porque é o que falta na terra. Porque a primeira família, que devia ser filho, se rebelou e saiu da presença do pai. Foi afastada do pai. Então, o propósito da família não era ser uma igreja, mas a família pecou, a família errou, a família se desviou do seu propósito. Então Deus começa um levantamento de patriarcas, para que mostre o modelo de um pai, para que mais tarde ele levante a igreja, e a igreja seja o propósito da restauração das famílias da terra. Porque a igreja tem um propósito, ser uma família. Eu estou na frente de uma família aqui. Não, você é família de Deus. Mas você é família de Deus aguentando seu irmão. Olha para o seu vizinho, dá um sorriso colgate, daqueles que vai de uma orelha até a outra orelha. E fala com ele, sabe qual que é a sua sorte, meu irmão? É que eu preciso te amar. Fala com 3 pessoas e você precisa me amar. Não é porque é fácil aguentar esse irmão, não. É porque ele é seu irmão. Quem é que já teve um irmão que pegou uma faca e tentou matar ele? Meu irmão tentou me matar 3 vezes. Sério. No final da vida ele usou pedra. Ele tinha um ponto de droga. Ele era perigoso. Eu era a única pessoa que encarava ele. Numa última luta que eu tive com ele, que a luta era assim, ele tentando me bater, eu tentando não apanhar. Porque se eu quisesse bater nele, eu não conseguia por causa do amor. Eu não conseguia. Agora eu já vi ele batendo em 20 homens. Ele endemoniado era terrível. Um dia eu voltando do encontro com Deus, ele queria que eu pagasse uma droga para ele, eu disse não. E ele disse, eu vou quebrar o seu carro. Eu falei, tá bom, mas antes você vai me quebrar. Eu fiquei na frente do carro e não é que o cara tentou me quebrar. 3 horas de luta. Pegou tudo quanto é tipo de arma. Meu irmão era adotado. Ele tinha uma carência, querido. Por mais que a minha mãe era mãe dele também. O nosso pai, que devia ser o nosso, não era nosso pai mais. Todo pai dá limite e ele não tinha limites. Fala com o teu vizinho isso. Todo pai tem que dar limite para o filho. Se você tem que gritar para o seu filho parar de atravessar a rua e ele não para, você tem que correr atrás. O seu grito não funciona. Me desculpe, tem um modelo errado de pai na sua casa. Você ouviu, irmã? Se você tem que correr atrás da sua criança para prendê-la, se enquanto você tenta corrigi-la, ela está te dando chute. Jesusinho de Jesus mesmo, esse menino, né? Tem um modelo de pai errado. Glória a Deus por você, irmã. Você é uma bênção, você é uma mãe excelente, você é mãe e pai. Mas o seu filho precisa de um modelo. Mas não se desespere, hoje Deus proverá. Eu disse que hoje Deus proverá. Meu irmão tinha pegado uma enxada, tentou me acertar, eu tirei. Pegou um outro instrumento da obra lá, tentou me acertar, eu tirei. 3 horas brigando comigo, e a gente orando em línguas, eu e minha esposa, e a gente defendia o que ele fazia. E de repente eu dei o golpe final de Kung Fu Panda, caí em cima dele. Você está rindo porque não era você embaixo de mim. E ele dizia, sai daqui que eu vou te matar. Falei, rapaz, desse jeito se eu não sair daqui, quem morre é você. Parece engraçado agora, na hora foi muito difícil. E ele se levantou, falando que ia queimar meus carros e fazer essas coisas. Meu irmão era terrível. E passou uma semana, ele começava a dizer para todos os traficantes, todos os bandidos perigosos que iam na casa dele,
Homem é meu irmão. O único que me bateu, ele é homem de verdade. Vou te dizer que às vezes ser pai precisa da gente corrigir nossos filhos. A apóstola está dizendo que precisa bater, estou dizendo que você precisa saber como corrigir. Porque tem filho que apanha demais e aprende nada. Mas isso é para outro dia, eu não tenho tempo para entrar nesse assunto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como Deus proveu? Deus proveu desse jeito. Ele trocou Isaac por Jesus. Porque os modelos de toda a Bíblia, por melhores que eles fossem, Abraão é pai da fé. Nós somos herdeiros de Abraão pela fé. Glória a Deus por isso. Mas ainda existia falhas em Abraão. Abraão mentia. Abraão caía nos agás do diabo. Está precisando ler a Bíblia. Quando você chegar em casa, você vai entender. Abraão errava. E Jesus entrou em sacrifício na rota de Isaac. E disse: não, que Isaac fique como modelo. Pai Abraão, uma bênção, mas errou. Pai Isaac, uma bênção, mas errou. Pai Jacó, misericórdia, mas virou Israel, mas pecou. Então, como corrigir as famílias da terra? Malaquias termina o Antigo Testamento dizendo: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que venha e cure a terra, para que retire a maldição da terra. Então, que maldição é essa que precisa ser arrancada? A falta de paternidade no meio daqueles que estão buscando um pai, que não conseguem enxergá-lo como pai, que não entendem a família de Deus. Eu quero te dizer que hoje Deus vai consertar e alinhar a nossa vida. Quando eu fico debaixo de um pai espiritual, eu sou alinhado com o meu pai aqui na terra, que eu obedeço ele aqui na terra, e assim o meu pai obedece um outro homem aqui na terra, e esse obedece outro, que obedece Deus. E quando eu estou nesse alinhamento, os céus se abrem ao meu favor. Eu declaro que hoje as coisas vão se afinar na sua vida. Eu declaro que o discipulado vai afinar você. O que é discipulado? É paternidade espiritual, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que não venha filho a terra com maldição. Apóstolo, aonde que tem esse negócio de pai na Bíblia? Porque eu já ouvi alguém dizendo que Jesus mesmo disse que ninguém chama de pai. Jesus disse isso? Disse. Mas ele também que ninguém chama de mestre. E agora? Acabou o ministério? O erro dos religiosos é pegar o texto sem o contexto. Ele estava falando com os fariseus. Ele estava dizendo para os fariseus: olha, vocês não têm direito de se colocar na postura de pais espirituais, porque quando vocês fazem um prosélito, eles são 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Então, quando o pai está desalinhado, o filho fica 2 vezes desalinhado. Mas quando eu tenho um pai espiritual alinhado com o céu, o próprio Deus alinha a minha vida, transforma a minha história, faz de mim um filho de referência. Nós seremos uma geração de filhos legítimos de pais autênticos. Eu quero que você se expresse, porque você é essa geração. Uma geração de filhos legítimos, de pais autênticos. Sucesso sem sucessor é fracasso. Você vai ser o melhor crente que a face da terra já viu, quando você der os seus filhos para que serem modelos no meio dessa geração. Apóstolo, eu não tenho filhos ainda, mas esse é o propósito de Deus, que você multiplique a terra. Sabe como é que Deus manda a gente escolher pastores? Procure os pais bons. Procure os bons pais. Apóstolo, então nós estamos perdidos, porque é uma geração que não conhece de paternidade. É muito difícil a gente dar o que a gente não recebeu.
Eu posso contar em poucas oportunidades as vezes que meu pai espontaneamente me abraçou. Mas eu fui provido pelo céu. Aleluia. Meu pai era magrinho, meu pai natural, magrinho. Usava um bigodão, ouvia músicas, era doido de pedra, atirar no avião. Que você conhece um doido por causa de duas coisas. A primeira não vou falar que é feia, a segunda é rasgar dinheiro. Não é verdade? Meu pai só não rasgava dinheiro. Meu pai era essa figura. E como é que Deus consertou a figura do meu pai? Me deu um pastor doido de atirar a pedra em avião. Só não rasga dinheiro. Mas ele é alinhado com o céu. Aleluia. Ei, você está entendendo a minha mensagem hoje? O Senhor vai consertar você quanto mais perto você estiver dos seus pastores. Apóstolo, eu não entendo o discipulado. O discipulado é o seguinte: você chega perto de um outro homem natural, comedor de arroz, feijão, picanha, lasanha, batata frita, Coca-Cola gelada. E ele vai ter um monte de defeitos. As pessoas que andam perto de mim sabem que eu tenho defeitos, mas quem anda mais perto de mim sabe que eu tenho muito mais defeitos. Qual que é a referência, apóstolo? A referência é Jesus. Porque Deus promoveu uma substituição. E eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A Bíblia toda fala de paternidade. O reino desse mundo é um reino empresa. Existem lugares que, se você for e o pastor der a oportunidade para um diácono pregar, se o diácono pregar bem, ele vai virar para o outro e vai dizer assim: temos que puxar o tapete desse moço aí. Por quê? Porque ele está pregando melhor que eu. Daqui a pouco ele pode puxar o meu tapete. Então vamos cortar a placa dele. Mas aqui eu sei que não. Se você pregar e pregar melhor que o seu pastor vai estar aqui na frente chorando. E vai dizer: meu filho, você não tem o direito de ser pior do que o seu pastor. Você tem que ganhar mais almas que ele ganhou. Você tem que pregar melhor do que ele prega. Você tem que orar mais tempo do que ele ora. Você tem que jejuar mais do que ele jejua. Você tem que fazer a diferença nessa terra, porque você tem um caminho, um propósito, algo que Deus proveu para você. Você tem uma referência. Você tem alguém que imita Cristo. E esse pastor está te ensinando a fazer diferença nessa terra. Eu declaro que essa será a igreja, que nela serão benditas as famílias deste bairro, as famílias dessa cidade, as famílias dessa geração. Quando eu tenho uma menina lá, querido, ela tem 15 anos. Quando ela chegou, ela já fez 18, mas até hoje eu falo que ela tem 15. Porque para mim, filho não cresce, né? Então eu chamo ela é tão pretinha que eu chamo ela de minha jabuticabinha. Vem cá, jabuticabinha. E ela gosta. Ela colocou o nome da geração dela de brincadeira, é outro nome, mas ela colocou Geração Jabuticabenses. Aleluia. E chega ela toda serelepe. Quando ela sorri, você vê ela melhor. A boca daqui até aqui, aqueles dentão. Ela já veio dançar aqui para vocês. Não sei se vocês lembram dela. Aquela moça, quando ela pega a Bíblia e começa a pregar. Eu não posso lembrar-me da... Eu não sou um pastor chorão. Não era. Eu acho que não. Eu tenho uma menina agora, chegou... Tem 2 anos. Eu preguei para o pai dela era cachaceiro. Pensa num pudim de cachaça. Era o pai dela. Bebia e saía cambaleando para quanto é lado. Quando ele estava bêbado, eu pregava. Quando ele estava sóbrio, eu pegava 2 vezes mais.
Quando ele estava sóbrio, eu conseguia arrastar ele para a igreja. Quando ele arrumava um serviço, pegava um dinheiro, acabou. E eu insisti com aquele homem, eu insisti com ele tanto. Fui na casa dele várias vezes. Ajudei ele a levar ele no hospital algumas. Ele estava muito enfermo por causa da cachaça. Meu irmão morreu por causa de cachaça. Ele usava pedra, mas o que mais matou ele foi a cachaça. Mas é uma droga legal. É legal? Aquele moço morreu. Não tinha jeito para ele. Ou melhor, tinha, mas ele não quis aceitar o jeito. Passado alguns anos, uma moça entrou na nossa igreja, convidada por outro alguém, foi para o encontro com Deus, se converteu e começou a frequentar. E eu disse: que bênção. Como é que é seu nome? É Sara. Ah, que bênção. Fica à vontade no nosso meio e tal. Um ano depois, alguém me disse: você sabe quem a Sara é? Eu disse: não. Quem a Sara é? Eles me disseram: ela é a filha daquele cachaceiro que você pregava para ele. E veio uma lágrima nos olhos, querido. Eu não consegui pegar o pai. Mas Deus proveu para si a filha. Deus proveu. Rapaz, teve jump agora, nesse período. Olha para cá. Teve jump agora. Ela pregou uma mensagem. Todo mundo, eu cheguei no acampamento agora, todo mundo falou comigo: apóstolo, a Sara prega muito. E eu disse: tomara que pregue melhor que eu, que tenha mais discípulos que eu, que seja mais ungida que eu, e nunca acredite que é melhor do que eu, porque o filho não pode ser maior que o pai. Você está acompanhando meu raciocínio aí? É melhor acompanhar, porque eu já acabei, meu tempo já foi embora. Estou te falando. Deixa eu só explicar isso para você. A Bíblia toda fala sobre pai, mas nós somos roubados. Você quer ver? Paulo dizia: muitos são seus preceptores, muitos vocês podem ouvir, muitos são seus mentores, mas eu sou seu pai, eu vos gerei em Cristo, eu sou o seu pai. Jesus nunca tirou o ministério de mestres e nunca tirou o lugar dos pais. Se você vê Pedro falando, ele dizia: meus filhos. Se você vê João falando, ele dizia: filhinhos. Paulo dizia: esse é Timóteo, meu filho. Meu filho. A gente está faltando, querido, entender o princípio da paternidade, porque a gente pensa que paternidade é algo que é proibido. Você sabe como é que um católico se denomina na sua função? Padre. O que é padre? É pai. Eles roubaram de nós o princípio. Ah, mas ninguém a gente pode chamar de pai. Ah, mas eu não acho que é bem assim. Ah, olha só, o autor de Hebreus, que não interessa quem foi o Espírito Santo, pronto, acabou. Ele diz assim: se vocês honraram seus pais naturais, quanto mais vocês devem honrar os pais espirituais. Ah, mas está falando de Deus diretamente. Está falando que Deus tem um princípio chamado representatividade. Se você recebe quem Ele enviou, você recebe Ele. Se você não recebe os seus enviados, você não recebe Ele. Se você não recebe o Filho, você não recebe o Pai. Então, como ser modelo de pai para uma geração que não conhece paternidade? Entendendo quem é o Filho. Jesus é o Filho que se fez nessa terra de uma forma tão obediente, muito maior do que Abraão. Ele foi o pai da nossa fé, autor e consumador dela. Ele substituiu Abraão. Ele foi melhor do que Isaac, porque ele foi o sacrifício completo.
Isaac aceitou ser sacrificado, porque ele podia correr do pai, mas não precisou ser. Sabe por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus não havia nele pecado. Alguém diga um aleluia. E Jesus foi a substituição de Jacó, porque Jacó teve os seus 12, Jesus também teve. Os seus 12 em Jacó foram criados com um como preferência, que era José. Mas você sabe o que Jesus fez com os 12 dele? Amou a todos de igual maneira. E ele não lançou nenhum deles fora. Eu quero declarar que o modelo perfeito é Jesus. E que Jesus é o modelo de filho que também substitui o modelo de pai. E que se você souber ser filho de Deus, através do modelo de Cristo, você será pai perfeito para uma geração perdida. Eu quero que você diga amém, diga um glória a Deus e reaja a essa palavra em o nome de Jesus. Quem me dá 5 minutos a mais? 5, 10, 20, 30. Deixa eu terminar com isso. Jesus já estava prevendo o final dos tempos e dizendo, em forma escatológica, no final dos tempos, os filhos matariam os pais, e os pais matariam os filhos. Uma falta de alinhamento, querido, uma falta de ordem. Apóstolo, eu sou imitador de Cristo. Apóstolo, eu vou na igreja. Glória a Deus. O problema é que você pode estar na igreja há muito tempo e nunca ter sido transformado em filho. Pergunta para mim, apóstolo, quando eu sou referência de filho? Quer saber? Quando você é discipulável. Quando você é discipulável. Diga seus sonhos para todo mundo. Eu sei que tem aquela parte do encontro com Deus que a gente arrebenta com José, que ele contou os sonhos para os irmãos julgaram ele para baixo. Eu sei. Mas você sabe, no final das contas, é lógico que você não tome cuidado, mas pode dizer. Tem hora que a gente tem que dizer. Para quê? Para o diabo receber de nós uma frase assim: eu te disse. Fale assim: eu vou ganhar minha família para Jesus. Daqui a pouco você vai olhar para o diabo e vai dizer: eu te disse. Diga assim: eu vou ganhar minha rua para Jesus. O diabo vai fazer tudo para você não ganhar, mas quando você ganhar, você vai esticar o dedão para ele e vai dizer: eu te disse. Diga os teus sonhos para quem convém você dizer os seus sonhos. Tudo bem, não diga para todo mundo, não. Compartilhe projetos com quem tem o mesmo nível de sonho que você. Anuncie datas para quem anda junto contigo, mas só construa com seus filhos. Não construa com quem não for sua filha, pastor. Pastor Alexandre, ouça isso. Tem muita gente aqui, glória a Deus. Construa só com os filhos. Porque os filhos não estão esperando você morrer para pegar o que é seu. Porque eles amam mais você. Nós estamos em uma decadência de visão. Em alguns casos, as crianças do reino, elas não são maduras, mas isso é uma outra pregação. As crianças do reino não têm uma visão de permanecer multiplicando o reino e gerando a próxima geração.
Porque elas são individualistas e elas só querem o que o pai pode dar. Ninguém aqui foi chamado para ser herdeiro. Você foi chamado para ser sucessor. Aleluia. O herdeiro quer o que o pai tem. O sucessor quer continuar o projeto que o pai começou. Eu estou na frente de uma geração que vai ser levantada como sucessora de um reino de paternidade. Se é verdade, por favor, dê um aplauso mais forte ao Rei dos Reis e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar.